E é o meu último slide. O referido e o famoso catálogo de medidas. Este catálogo de medidas, portanto, isto são tudo informações, estão todas no nosso site, tem um procedimento base que foi aprovado pelo diretor-geral da GATRE, e que, no fundo, explica como é que funciona este catálogo. O catálogo de medidas é mesmo isso, é um conjunto de informação que está codificada e que nos vai dizer o que é que acontece quando forem encontrados incumprimentos. Esses incumprimentos vão ter um código, começam por ter um código, que se dizem, vai de IN de incumprimento 1 a incumprimento 7, e diz que o 1, por exemplo, diz respeito a um incumprimento no âmbito das regras da produção geral. Podemos ter regras específicas, poderemos ter o 3, o uso de substâncias ou produtos não autorizados. Ou seja, este código vai, no fundo, fazer um primeiro enquadramento daquilo que foi a irregularidade. Estes incumprimentos são classificados como menores, graves ou críticos. Crítico quando temos uma infração ou uma irregularidade repetitiva e continuada, e depois têm um conjunto de medidas previstas que serão aplicadas caso a caso. No caso da menor, ser um incumprimento menor, aplica-se uma advertência ou uma advertência com não emissão do certificado. Podemos ter nas graves uma desclassificação do produto ou do lote, um reinício do período de conversão, uma suspensão parcial da certificação ou a melhoria da aplicação das medidas de precaução e dos controlos estabelecidos pelo operador para assegurar o cumprimento. No caso do incumprimento crítico, passamos imediatamente a ter ou a suspensão do operador ou a resolução do contrato, ou seja, o organismo de controle, por isso, simplesmente extingue com o seu operador. Depois temos aqui a descrição, o que é que querem dizer cada uma delas. Quando vamos ao catálogo propriamente dito, os organismos de controle têm em forma Excel, ele aqui aparece com 41 páginas, portanto é extremamente exaustivo, e que tenta abarcar tudo aquilo que é referido no regulamento. Vamos ver o caso do material de reprodução vegetal não autorizado, ou antes da sementeira. Antes da sementeira, por exemplo, se nós tivermos, quando estamos com origens vegetais, e estivermos a sementes ou batata semente, diga, por favor, não biológicas, não tratadas e sem OGMs, mas que a autorização foi obtida após a sementeira, considera-se que é um incumprimento das regras específicas menor. O que começa, e isto é outro aspecto importante no catálogo, é que a primeira vez que tal acontece, o operador receberá do seu organismo de controle uma advertência. Mas se o organismo de controle, em posterior atividade de controle oficial, verifica que esse mesmo incumprimento se mantém, ele já lhe vai fazer uma desclassificação do lote. E, se for continuada, há uma suspensão parcial do certificado, avança para uma suspensão do operador e uma resolução de contrato. No fundo, temos as irregularidades que podem começar mais ou menos atrás, não é? Dependendo de serem menores, graves ou críticas, mas terminam-se à medida que forem sendo recorrentes, e quando recorrentes não quer dizer que se passa um ano e o operador tem, no fundo, entre aspas, a ficha limpa. Não, é o todo, é a análise total do histórico do operador. Mas se, por exemplo, a mesma situação da utilização de material de reprodução vegetal que não foi autorizada, mas foi utilizada na mesma, e ela não estava em condições de ser autorizada. O organismo de controle verifica ou constata que, naquela situação, aquela autorização não seria concedida. Então, no fundo, houve a mesma situação, o operador plantou ou semeou, mas estava em situação de poder ter vindo a ser autorizada e é considerada menor. Há um uso de algo que não seria autorizado. Então, essa irregularidade é grave, é considerada grave e dá lugar de imediato à desclassificação do lote. Se reocorrer uma suspensão parcial do certificado, à suspensão do operador e à resolução do contrato. E